prezados alunos, eu sou o professor Railson Santos e hoje teremos mais uma aula de geografia. Pega caneta e papel e vem comigo. Na aula de hoje estudaremos localização e orientação, pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. No primeiro tópico, estudaremos os pontos cardeais. No segundo, estudaremos os pontos colaterais. E no terceiro, estudaremos os pontos subcolaterais e faremos algumas questões. Preparados? Venham comigo. Primeiro, pontos cardeais. Os pontos cardeais são pontos ou direções da superfície terrestre elaborados com base no movimento aparente do Sol. Então, muita atenção para cá. Quando você está andando pelas ruas, ao amanhecer bem cedo, você pode observar o Sol nascendo em uma determinada direção lá no horizonte. Essa direção, esse lado onde o Sol nasce, nós chamamos de leste. Leste é um ponto cardeal. O lado oposto, a direção oposta, que é onde o Sol se põe ao cair da tarde, nós chamamos de oeste. O lado onde o Sol se põe, além de oeste, ele pode ser chamado também de poente. Veja, Sol se põe, poente. A direção onde o Sol nasce é chamado de leste ou nascente. Então, assim, as quatro direções principais que correspondem a esses pontos cardeais são norte, representado pela letra N, sul, letra S, leste, representado pela letra E ou L, e oeste, representado pelas letras W ou O, que podem ser devidamente visualizados em uma rosa dos ventos. Então, muita atenção para cá. O leste é a direção onde o Sol nasce, o oeste, onde o Sol se põe, a nossa frente é o norte e para trás é o sul, sempre tendo como referência o movimento aparente do Sol. Nós sabemos que, na verdade, não é o Sol que se move passando sobre a nossa cabeça. É a Terra que se movimenta em torno do Sol e também gira em torno do seu próprio eixo. Então, nós temos a impressão que é o Sol que se movimenta todos os dias sobre nós. Mas, na verdade, é a Terra realizando o seu movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Então, vamos avançar. Observem essa imagem. Aqui nós temos uma rosa dos ventos e ela está indicando os chamados pontos cardeais. Como eu falei anteriormente, os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Agora, alguns outros nomes que os pontos cardeais também recebem, porque isso é muito cobrado em questões, sendo utilizados esses outros nomes, que eu vou apresentar para vocês agora. O norte, ele pode ser também chamado de setentrional, direção setentrional, ou também boreal. Vocês já devem ter ouvido falar de um fenômeno natural conhecido como aurora boreal, que ocorre lá no Polo Norte. Então, façam logo a associação. A aurora boreal ocorre no Polo Norte, logo, o norte também pode ser chamado de boreal. O sul também pode ser chamado de meridional ou austral. Meridional ou austral. O leste pode também ser chamado de nascente ou oriente. Quando se fala, por exemplo, dos japoneses, dos chineses, nós dizemos que esses povos são orientais, pois eles moram na parte leste do planeta, a leste do meridiano de Greenwich. Por isso são orientais. Já o oeste, que é a direção para onde o Sol se põe, pode ser chamado de poente ou
ocidente. Nós que nascemos no Brasil, que somos do Brasil, somos ocidentais, porque moramos em uma parte da Terra que está localizada a oeste do meridiano de Greenwich. Isso nós estudaremos mais lá nas aulas sobre coordenadas geográficas. Vamos avançar. Os outros pontos são os pontos colaterais. Os pontos colaterais são subdivisões dos pontos cardeais. Então, nós já temos os cardeais, norte, sul, leste e oeste. Os colaterais são subdivisões dos pontos cardeais. Localizam-se entre um ponto cardeal e outro, formando um ângulo de 45 graus. São eles: Nordeste, representado pelas letras NE, Noroeste, representado pelas letras NO ou NW, Sudeste, representado pelas letras SE, e Sudoeste, representado pelas letras SO ou SW. Acompanha comigo na rosa dos ventos. Então, temos o norte, o sul, o leste e o oeste. O norte e o leste formam entre si um ângulo de 90 graus. Vocês já devem ter visto isso na matemática, os ângulos retos, que são aqueles ângulos que formam 90 graus. Então, entre os pontos cardeais, por exemplo, norte e leste, temos um ângulo de 90 graus. Entre o leste e o sul, um ângulo de 90 graus. Entre o oeste e o sul, 90 graus. Norte e oeste, 90 graus. Agora, dividindo ao meio entre o norte e o leste, nós temos uma outra direção, que é o ponto colateral nordeste. O ponto colateral nordeste, ele divide esse ângulo de 90 graus ao meio. Portanto, nós temos 45 graus aqui e 45 graus nessa outra posição. Então, entre o norte e o leste, temos o nordeste. Semelhantemente, entre o leste e o sul, nós temos o sudeste, o ponto colateral sudeste. Entre o oeste e o sul, o sudoeste. E entre o oeste e o norte, nós temos o ponto colateral noroeste. Entendido? Vamos avançar. Além dos pontos cardeais e colaterais, temos também os pontos subcolaterais. Os pontos subcolaterais, eles dividem ainda mais a rosa dos ventos. Observem aqui. Os pontos subcolaterais são aqueles que localizam-se de forma equidistante, ou seja, na mesma distância, entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Complicou? Não complicou muito, não. Presta atenção aqui, ó. Entre o norte e o leste, nós temos o ponto colateral nordeste. Porém, entre o norte e o nordeste, nós temos uma outra direção, um outro ponto, que é o ponto norte-nordeste. Olha a lógica. Entre o leste e o nordeste, nós temos um outro ponto, que é o ponto subcolateral leste-nordeste. Representado bem aqui, ó. Leste-nordeste. Entre o leste e o sudeste, nós temos o ponto subcolateral leste-sudeste. Entre o sul e o sudeste, temos o ponto subcolateral sul-sudeste. Entre o sul e o sudoeste, nós temos o ponto subcolateral sul-sudoeste. Entre o oeste e o sudoeste, temos o ponto oeste-sudoeste. Veja que não é difícil. Entre o oeste e o noroeste, nós temos o ponto subcolateral oeste-noroeste. E entre o norte e o noroeste, temos o norte-noroeste. Veja como é importante vocês aprenderem primeiro
os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Depois, aprenderem os pontos colaterais, que são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Sabendo esses que eu acabei de falar, vocês conseguirão aprender com muita facilidade os pontos subcolaterais. É entendido? Vamos aprofundar nossos conhecimentos agora, fazendo alguns exercícios. Muita atenção para cá. Não se distraiam. A rosa dos ventos é formada por pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Foi isso tudo que nós acabamos de falar. Qual é o significado do ponto subcolateral NNO? Quase eu falo a resposta. Qual é o significado do ponto subcolateral NNO? Vamos lá. O ponto subcolateral NNO significa Nordeste. Lembrem que as letrinhas que representam Nordeste é NE. Portanto, a alternativa correta não é a letra A. Norte, Nordeste. As letrinhas que representam Norte e Nordeste são N, N, E. N, N, E. Aqui é N, N, O. Então, não é a letra B. Vamos para a letra D de dado primeiro. NNO representa Noroeste. Noroeste é representado pelas letras NO ou NW. Portanto, não é a letra D. Leste-Nordeste. O ponto subcolateral leste-nordeste é representado pelas letras L, N, E, ou então E, N, E. Portanto, não é a letra E. Só nos restou a alternativa correta, letra C, norte, noroeste. Norte, noroeste. Utilizando-se a rosa dos ventos, uma pessoa descobriu que a cidade X está localizada a nordeste da cidade Y. Isso significa que, em relação à cidade X, a cidade Y está localizada a. Então, como foi dito no enunciado, a cidade X está localizada a nordeste de Y. E a cidade Y está localizada no ponto exatamente oposto a esse nordeste, que é o ponto sudoeste. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D, sudoeste. Certo? Vamos para mais uma questão. Sobre a rosa dos ventos e os pontos cardeais e colaterais, julgue verdadeiras, V ou F, falsas, as proposições. Os pontos colaterais são norte, nordeste, norte, noroeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, leste, nordeste, leste, sudeste, oeste, sudeste e oeste, sudoeste. Pessoal, lembrem que esses pontos que eu acabei de citar são os pontos subcolaterais e não pontos colaterais. Portanto, essa primeira afirmação, ela é uma afirmação falsa. Segundo, os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Esses são pontos cardeais? Correto. Essa alternativa é verdadeira. Terceiro, nordeste, sudeste não são pontos colaterais. Essa afirmação é falsa, porque eles são pontos colaterais. São pontos colaterais. Os pontos colaterais são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Portanto, essa afirmativa aqui é falsa, porque ele está dizendo que não são pontos colaterais, e eles são. Quarto, noroeste e sudoeste são pontos colaterais. Essa afirmação é verdadeira. Então, nós temos falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Certo?
De acordo com o desenho abaixo, considerando que são 18 horas, se a bola for chutada do centro em direção aos pontos A, B e C, respectivamente, as direções percorridas serão. Então, nós temos um campo de futebol, uma bola que está no centro, e essa bola será chutada em várias direções, A, B e C. Então, primeiro ela será chutada na direção A, será colocada de novo no meio do campo, depois será chutada na direção B, depois na direção C. Então, de acordo com o desenho, considerando que são 18 horas. Lembrem que 18 horas é o horário que o Sol se põe. O Sol se põe no poente. O poente é o oeste. Então, para cá, nós temos, onde o Sol se põe, o oeste. Aqui, o leste. Nessa direção, o norte. E para cá, o noroeste. Portanto, a bola ela será chutada em quais direções? Vamos ver aqui. Vou mostrar aqui. Como eu acabei de falar, primeiro, se ela será chutada para a direção A, ela será chutada inicialmente para o leste. Depois, para a direção B, ela será chutada para o norte. Depois, se ela será chutada para a direção C, ela será chutada para o noroeste. Noroeste. Assim sendo, nós temos como alternativa correta a letra E. Estamos entendidos? Com isso, encerramos mais uma aula de geografia. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.